A biologia do desapego, porque a separação também é evolução. Há momentos na vida em que perder alguém parece uma sentença de vazio. Pode ser o fim de uma amizade que parecia eterna, a distância silenciosa de alguém que já foi íntimo, ou até mesmo a partida definitiva de quem amamos. A primeira reação quase sempre é dor, um nó apertado no peito que sussurra: o que há de errado comigo? Mas, e se não houvesse nada errado? E se a perda fosse apenas um sinal de que sua alma está sendo chamada para um novo estado de ser? Bruce Lipton nos lembra que nossa biologia não é estática. Ela responde, minuto a minuto, à consciência que habitamos. Cada pensamento, cada emoção, cada crença reprograma nossas células, ajusta nossa química e redefine as frequências que emitimos. E quando isso acontece, alguns vínculos deixam de encontrar ressonância. Não porque houve falha, mas porque a música mudou. Muitas vezes, confundimos amor com permanência. Acreditamos que manter alguém ao nosso lado é prova de que fomos escolhidos, validados, aceitos. Mas amor verdadeiro não é prisão, é movimento, é fluxo. E quando a frequência se transforma, não importa o quanto se queira manter o contato. É como sintonizar em outra estação de rádio. Você ainda pode sentir carinho, gratidão, afeto, mas já não há como ouvir a mesma melodia juntos. Neville Goddard dizia que a realidade é apenas um reflexo do estado de consciência em que habitamos. Quando você muda de estado, tudo aquilo que estava alinhado ao seu antigo eu se dissolve naturalmente. Pessoas se afastam, relações se transformam, caminhos que antes pareciam claros tornam-se nebulosos. Não é punição, é coerência vibracional. E talvez a grande pergunta seja: e se a perda não fosse um abandono? E se na verdade fosse uma recalibração? Uma forma da vida abrir espaço para que você siga mais leve, mais inteiro, mais alinhado ao que está se tornando? Essa é a verdade que dói no início, mas liberta no fim. A dor da separação não é o fim da história. É apenas a abertura de um novo capítulo. O sofrimento silencioso de acreditar que algo está errado comigo. Quando alguém deixa nossa vida, a mente rapidamente tece uma narrativa de inadequação. Ele sussurra que a ausência deles é a prova de nosso fracasso, uma confirmação de alguma falha invisível que nos torna indignos de amor ou pertencimento. Essa dor internalizada muitas vezes se torna mais pesada do que a própria perda, porque se transforma em um espelho que reflete não o que realmente aconteceu, mas as sombras de nossas próprias inseguranças. Bruce Lipton nos lembra que muitas dessas reações não são escolhas conscientes. São gravações subconscientes, plantadas no início da infância, repetindo-se ao fundo como uma velha canção que não percebemos mais que está tocando. Memórias de rejeição, abandono ou medo de não ser o suficiente podem amplificar a ferida da separação até que pareça insuportável. Mas, na verdade, essa dor nem sempre pertence ao momento presente. É o eco da velha programação sendo despertada pelo evento da perda. Entender isso é trazer luz para a escuridão. É ver que muitas vezes o que chamamos de rejeição é simplesmente incompatibilidade energética. As frequências não correspondem mais, e a vida, em sua sabedoria, permite que os caminhos diverjam. Não é um fracasso, mas uma mudança na ressonância. Quando começamos a ver o fim de um relacionamento não como um veredicto contra nós, mas como um reflexo da mudança energética natural, o sofrimento se transforma. A história deixa de ser "eu não era o suficiente" e se torna "estou evoluindo para um estado que não corresponde mais ao que era antes". E nesse reconhecimento está a primeira semente de cura. Dissonância energética. Por que a evolução separa as pessoas? À medida que a consciência se expande, algo silencioso começa a acontecer dentro de nós. A vibração interna se altera, e com ela, nossos campos emocionais e mentais passam a emitir uma nova frequência. Pessoas que antes pareciam encaixar perfeitamente em nossa vida começam a soar distantes, como se falássemos idiomas diferentes. Não é desamor, não é rejeição, é dissonância energética. A ciência da coerência mostra que o coração e o cérebro emitem campos eletromagnéticos que mudam conforme mudamos por dentro. O que antes vibrava em sintonia com medos, com vitimização ou com escassez, agora já não encontra mais eco.
É como se a música tivesse mudado e os parceiros antigos não conseguissem mais acompanhar o novo ritmo. Esse fenômeno é paradoxal. A dor da separação muitas vezes é a prova de que crescemos. A perda não é regressão, mas evidência de evolução. O sofrimento surge quando tentamos segurar o que já não ressoa, quando insistimos em permanecer em uma frequência que já não nos pertence. É nesse ponto que o apego se torna uma prisão invisível. Segurar vínculos que vibram em padrões antigos retarda a incorporação do novo estado que a alma já pede. A vida então convida ao desapego não como punição, mas como passagem para o próximo estágio. O afastamento não é castigo, é alinhamento. É a prova de que sua vibração encontrou um novo caminho e que nem todos podem acompanhá-lo nesse trajeto. O presente oculto na perda. O que você ganha quando as pessoas vão embora. No silêncio deixado por quem parte, um espaço novo se abre dentro de você. À primeira vista, pode parecer apenas ausência, um vazio que pesa, um corte que sangra. Mas com o tempo, essa ausência revela-se um terreno fértil, pronto para ser preenchido por novas conexões, novas inspirações, novas camadas de si mesmo que antes estavam escondidas. Quando alguém vai embora, não é apenas uma história que termina, mas também um portal que se abre. Muitas vezes, após a perda, surgem clarezas inesperadas, um despertar criativo, ou até mesmo encontros com pessoas que ressoam mais profundamente com quem você é agora. É como se a vida estivesse rearrumando o cenário para alinhar a sua trajetória com a sua nova vibração. A solidão, que no início parece castigo, pode se transformar em maestra. Ela conduz você para dentro, revela sua essência, traz de volta aspectos esquecidos da alma. É nesse espaço de silêncio que o eu profundo começa a falar. A ausência, paradoxalmente, intensifica a presença. Você passa a sentir a si mesmo com mais nitidez, mais inteireza, mais verdade. Pense na metáfora da poda de uma árvore. Cortar galhos é doloroso, parece mutilação, mas é justamente esse corte que permite que novos brotos cresçam mais fortes, mais alinhados, mais saudáveis. Assim também é com a perda. O que se vai abre caminho para o que precisa chegar. E, quando olhado com os olhos do espírito, o presente oculto na partida revela-se como bênção disfarçada de dor. Um ritual prático para transmutar o luto em combustível espiritual. O luto, em sua essência, não é apenas dor. Ele é também energia acumulada, emoção condensada que pode ser redirecionada, transmutada em crescimento. Para isso, é preciso acolher o que se sente sem pressa, sem julgar, sem tentar silenciar à força aquilo que grita dentro. O primeiro passo é reconhecer a perda, mas sem vesti-la com o peso da culpa ou a máscara do fracasso. A perda não é punição, é passagem. Um gesto simbólico pode ajudar a abrir esse espaço interno. Escrever uma carta de gratidão para a pessoa que partiu, não importa se foi fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, é um modo de honrar o papel que ela teve em sua jornada. Cada lembrança, cada aprendizado, cada instante compartilhado são sementes que continuam a florescer em você. Ao agradecer, você não prende a energia no passado, mas a liberta para se transformar em algo novo. A respiração de coerência cardíaca é outro caminho poderoso. Inspirar profundamente, sentir o coração expandir, expirar lentamente, como se cada sopro limpasse o campo energético de tensões e dores. Aos poucos, o corpo começa a se realinhar, o coração encontra equilíbrio e a mente se aquieta. É nesse estado de serenidade que a energia do luto pode ser convertida em combustível para o despertar. Por fim, uma visualização. Não imagine a conexão como algo quebrado, mas como uma chama que muda de forma. Ela não se apaga, apenas se desloca para uma dimensão diferente, onde continua a iluminar sua vida por meio da memória, do aprendizado e da força adquirida. Assim, o vazio não é abandono, mas transformação. O que parecia fim, revela-se como integração, e o luto deixa de ser prisão para tornar-se passagem. A metáfora dos rios. Alguns fluem com você por quilômetros, outros se juntam apenas por uma temporada. A vida é um grande rio em movimento. Nele, muitos outros rios se encontram, fluem juntos por um tempo e, em algum ponto, seguem para direções diferentes.
Alguns permanecem por longos trechos, outros apenas se juntam por uma breve temporada. Essa dança natural dos encontros e desencontros não é tragédia, mas ritmo, parte do fluxo que nos ensina sobre impermanência. Cada pessoa que cruza seu caminho é como um rio que toca suas águas. Alguns espelham suas alegrias, outros revelam suas sombras. Uns vêm para nutrir, outros apenas para ensinar. Mas todos, sem exceção, cumprem um propósito. O erro está em acreditar que cada rio deveria permanecer para sempre ao seu lado, como se a vida fosse estática. A verdade é que o fluxo exige movimento, e maturidade espiritual é aprender a soltar sem medo do vazio. Quando alguém se afasta, não significa ausência de amor, mas mudança de direção. Significa que a sua consciência avançou para outra estação de frequência e nem todos conseguem acompanhá-lo nessa transição. Assim como na metáfora das águas, alguns rios secam, outros se bifurcam, outros ainda se tornam afluentes invisíveis, mas a essência da jornada continua. O seu fluxo segue adiante. Aceitar isso é compreender que a perda não é sinal de falta, mas de continuidade. Permitir que os rios se encontrem e se separem sem resistência é honrar a dança da vida. No fim, você percebe que nunca esteve sozinho, porque todos os rios que passaram deixaram marcas em suas águas, e cada um deles, de algum modo, ainda flui dentro de você. Há momentos em que a vida nos convida a soltar, e o que parecia perda se revela apenas como transformação. Bruce Lipton nos lembra de que, quando sua percepção muda, sua biologia segue, e muitas vezes a separação é apenas o reflexo de uma programação interna que evoluiu. Não é o fim, mas o sinal de que você avançou. Neville Goddard nos recorda de que não perdemos pessoas, nós mudamos de estado de consciência. E ao mudar de estado, atraímos aqueles que ressoam com a nova frequência. Os que se afastam não desaparecem por descuido ou abandono, mas porque o novo espaço em que você habita já não os contém. O caminho espiritual não é feito apenas de conquistas ou de encontros duradouros, mas também da coragem de permitir que ciclos se encerrem. A essência desse processo está em compreender que você não está sendo deixado para trás, mas redirecionado para um lugar onde sua alma possa florescer. Pense na semente que precisa romper sua casca e deixar o solo que conhecia para enfim brotar. Sem a ruptura, não há vida. Sem a perda, não há transformação. E assim, o que parecia ausência se revela como um convite para se tornar quem você já estava destinado a ser. No silêncio após a partida, há um espaço fértil. Nesse espaço, tudo fará sentido.